queridos companheiros, e não é que estamos de volta? Eu avisei que seriam apenas 2 semanas e se passou rápido. Comecemos pelo início. Como vos tinha dito, o Scooby-Doo e o Fominhas começaram a implorar-me por férias e não consegui negar-lhes. Têm sido meses de muita descoberta e o caniço foi a loucura. Eles decidiram fugir para o Porto Santo. E eu e o Paulo de Lume convencemos o anão zangado a juntar-se a nós e irmos surpreendê-los ao Peixó. Podem fugir, mas não se podem esconder. Confesso-vos que nós até convidamos as nossas namoradas e tudo, convencendo-as de que seriam férias de verdade. Infelizmente, ou felizmente, neste caso, não conseguimos parar de pensar que era a oportunidade certa para documentar a realidade gastronómica, paisagística e cultural do Porto Santo. E decidimos enverdar pela estrada marítima, não no nosso Tonicha, mas sim no Lobo Marinho em direção à Ilha Dourada, a nossa terra amiga. A melhor coisa de deixar a Madeira é de facto contemplá-la, começando pelo Funchal. À velocidade da Foca Monge, fomos apreciando toda a silhueta do Garajal, com os olhos postos na costa funchalense, acenando estupidamente para os prédios, como se alguém nos estivesse a ver. Até para os barquinhos que apanhamos pelo caminho, acenamos como se fôssemos a rainha de Inglaterra. Não tardou em chegar ao Porto Santo, não havia Tonicha, mas um maravilhoso Volkswagen Golf 2 pronto para ser o nosso companheiro, já que o Starlet aproveitou também as férias para ir ao seu médico. Finalmente chegamos ao paraíso e, embora de noite, não se preocupem que o Porto Santo é dia e noite. Estávamos prontos para entrar em grande. Os nossos amigos estavam à nossa espera no famoso ponto de passagem e ultrapassagem, a Boutique da Poncha, e queríamos brindar a nossa chegada e nada melhor que umas quantas ponchas depois de 2h30 a navegar no Atlântico. Entrei para vencer naquele estrondoso barco, conhecido por todos os que visitam o Porto Santo, começando por cumprimentar o Sr. Filipe e o Sr. Milton, os talentosos mágicos da poncha, que começaram por nos fazer uma poncha de maracujá e posso dizer-vos que a alegria era imensa. Estavam felizes por nos ver e felizes por nos servir esta pomada regional de qualidade. Enquanto os outros iam-se deliciando com a poncha e eu precisava de algo mais fresco para aquela noite quente e optei por um Gin and Tonic Tanqueray, servido de forma exemplar pelo Sr. Milton. O ambiente que ali se vivia era de pura euforia e descontração, lembrando-nos como é bom deixar-se descontrair e fugir da rotina de trabalho de vez em quando. A garrafeira era de excelência, com incontáveis bebidas, licores, digestivos de todos os feitios e sabores, e posso dizer-vos que havia vontade de experimentar um pouco de tudo, mas se assim fosse, eu ia abanar mais que o antigo Independência. Quis observar de perto a perícia do Sr. Filipe na prática da poncha. E ficamos a saber também que havia niquitas, caipirinhas, ponchas, e até perguntei se havia leite com chocolate, ou como respondeu, claro, a partir das 7 da manhã, pois também somos uma pastelaria e snack bar, e até pratos do dia fazemos, com pratos diferentes diariamente. Quer dizer, estes tipos abrem às 7 da manhã e estão aqui até às 2 diariamente. Que esfrega, e ainda por cima tem que apanhar hoje com a malta da regional. O Sr. Filipe quis muito que experimentássemos o morrito da casa e por isso eu fui para junto do Sr. Milton aprender as técnicas do morrito, sendo que quando chegou ao shake eu fiz cara de Tom Cruise no cocktail, mas mexi os braços como se estivesse a dançar o Acereré das Irmãs Ketchup. Siga beber! Ainda estive a fazer poncha com o Sr. Filipe e por momentos só faltava vestir a camisola, pois já estava a atender a malta como se trabalhasse ali e fazia brindes e tudo com eles. Provei a poncha de morango, uma poncha irreverente da casa, que os conquistou ao primeiro trago e eu que o diga. Já com alguma euforia em cima, sentei-me num balouço que lá existe para tirar uma foto e tive que rezar à Nossa Senhora da Graça para ele se aguentar comigo por uns segundos. O espaço todo ele em tons de verde vivia quer do ambiente e das pessoas, quer dos pormenores, e desde o seu interior à sua esplanada era impossível ficar indiferente ao calor alegre que vive aquela boutique da poncha. Agradeci com muito entusiasmo ao Sr. Filipe e ao Sr. Milton, agradecendo aquelas pomadas únicas. Posso dizer-vos que a noite se estendeu, mais do que era suposto, e pela boutique ficamos mais um par de horas. No entanto, no dia seguinte, soube que o Fominhas e o Scooby-Doo acordaram numa duna perto do nosso alojamento. Não deve ser a primeira vez e suponho que não vai ser a última. Fomos para a zona da praia, junto ao pé na água, porque assim dava para dar uns mergulhos e apanhar um solinho e depois tomar um refresco e comer qualquer coisa. O mar estava um lago, um verdadeiro lago. O Porto Santo é de facto um destino idílico que podem atravessar o mundo inteiro, desbravar todas as paisagens e belezas, mas nunca encontrarão nada assim. Nunca! Aquela água límpida em tons de verde e azul, uma mistura turquesa, cura tudo e resolve qualquer problema. É melhor do que todos os professores Chibega juntos. Segui para a areia e convidei a malta para tomar uma bebida no bar de apoio do Pé na Água, onde encontrei o Sr. Ricardo Ferreira, um dos proprietários do Pé na Água, que gentilmente nos ofereceu uma cervejinha fresquinha. Este bar de apoio é excelente e tem tudo o que é preciso para matar a sede. Depois de brindar com o Sr. Ricardo com a coral na mão, despachei essa e segui-se uma coronita. E houve que brindar com uma malta que lá estava, fã do programa, feliz por nos ver no Porto Santo. O Sr. Ricardo em seguida convidou-nos a subir a duna e conhecer o Espaço Mãe, o Pé na Água, que para além do bar é também um restaurante com uma das melhores vistas mar possíveis do Porto Santo.
Primeiro que tudo, fomos conhecer o espaço desde a sua fabulosa esplanada até o seu interior de um requinte único. Este espaço combinava a ambiência da excelência gastronómica com a envolvência da praia. A decoração foi cuidadosamente pensada naquilo que rodeia o pé na água e é impossível não sentirmos efetivamente com o dedinho grande na água, dada a proximidade com o mar. Parece que estamos num daqueles papéis de parede de uma agência de viagens. Fomos conhecer os vinhos que ali se apresentam, havendo vários vinhos porto-santenses que nos últimos anos têm sido muito afamados e não haverá dúvidas do porquê. O Sr. Roberto, chefe de sala, começou por nos sugerir umas coisinhas boas da casa, apropriadas às nossas necessidades. Eis que chegaram eles uns fabulosos ovos rotos com lascas de bacalhau e o aroma que dali provinha era algo sublime. O Sr. Roberto misturou e desfez os ovos de uma forma especial, combinando os sabores, de forma a que quando provei fiquei nitidamente impressionado, gostando com vontade de quem quer devorar aquele pratão. Chegaram simultaneamente uma sandes de polvo de escabeche e um prego especial, ambos em bolo do caco, feito especialmente para o pé na água, com o tamanho e grossura apropriado para o efeito pretendido da sandes. Vamos às de polvo, que estava cheia até dizer tentáculo. Aquilo não é uma sandes de polvo, aquilo é um polvo de sandes. Muito bem servido e goloso e incrível. Quanto ao prego, eu não consigo contabilizar quantos pregos já comi na vida, mas sei quais os que não me esqueço, e este certamente ficará na minha memória. Nunca tinha experimentado o prego do pé na água, mas agora já sei onde é que como prego no Porto Santo. Para terem noção, até queijo cheddar levava, com um bife tenro, mas tenro, é pé na água e água na boca. Agradecemos ao Sr. Roberto, que foi impecável e serviu-nos exatamente o que precisávamos, com as suas ávidas escolhas. Que maravilha! Damos mais um mergulhinho após a patusca e o Scooby-Doo disse-nos que nos tínhamos que apressar, pois havia uma surpresa para nós. O Scooby com surpresas? O que é que vem aí? Até tive medo. O Scooby-Doo o que é que tinha feito? Tinha reservado para a malta um passeio de buggy com a Porto Santo Buggy Adventure e eu nem queria acreditar. Conhecemos de imediato o responsável pelo projeto no Porto Santo, o Sr. Tiago Pereira, um terceirense que ficou por cá e apaixonou-se pela ilha e desenvolveu os passeios. Mal o vi terceirense, já sabia que era gente boa e com sentido de humor e por isso tinha tudo para ser uma experiência incrível. E com muita adrenalina. Salta para a carranha! Disse o Fuminhas. Calma! Primeiro para os óculos e o pano para a poeira e depois então ouvir as explicações e já agora, cuidado com esses saltos para fazeres para a erca. Com esse peso ainda partes o carro. Depois das instruções e de todos colocados no carro seguisse a hora de partir, isto não é que para fazer corridas, nem drifts, nem manobras a filmes. O objetivo é conhecer o Porto Santo noutros moldes, por caminhos a que os carros normais não podem ir e mal podia esperar. Como não tenho carta e a minha namorada adora tudo o que tenha motor e acelerador, olha, está decidido, fui ela a conduzir. Saímos do Vila Baleira, seguindo o nosso guia, e fomos em direção a este, ainda no Alcatrão, começando a testar o carro e perceber como tudo funcionava. Pelo retrovisor ia vendo o Paulo Luma divertir-se com o carro e a adrenalina começava a impor-se. Na zona da Lapeira, perto do Game Golf, entramos num caminho de terra e a poeira começou a levantar, parecia que estávamos no deserto, mas neste caso os únicos camelos que existiam eram o Anão Zangado e o Fuminhas, que iam tão atrás que até pensávamos que tinham parado para ir comer. A sensação é completamente diferente de qualquer passeio que já fiz no Porto Santo, para além de combinar a adrenalina da condução, toda a paisagem que nos rodeia parecia marciana, ou então uma daquelas provas em Dakar, e confesso que nunca tinha feito nada do género. Andávamos aos saltinhos, mas a minha condutora não vacilhava e fazia curva com contra-curva, como se tivesse desenhado a estrada. Não tardou em chegarmos a uma área arenosa, vislumbrando o pico castelo de outra perspectiva, rapidamente entrando dunas adentro com o buggy sempre apto, como se a areia fosse asfalto. O Sr. Tiago começou por explicar-nos os pormenores sobre a areia do Porto Santo, tais como as propriedades terapêuticas, assim como a sua utilização na talassoterapia e sobre as formações rochosas que estavam à nossa volta. Arrancamos dali como se estivéssemos numa rodagem do Mad Max e fomos sempre atrás do Sr. Tiago com o pé no acelerador, passando por vinhas e outros terrenos agrícolas, com o som das pedrinhas a saltarem no chão como trilha sonora. Estávamos mesmo junto a umas falésias, onde à direita só havia Atlântico, e ouvi ao fundo o Paulo Luma gritar: Diogo, olha à direita! E assim o fiz. E deslumbrando com uma vista única sobre o norte da ilha do Porto Santo, vislumbrando ao fundo da Madeira, tão perto, observámos o Ilhéu do Ferro e o seu farol, e ainda no fundo o caniçal, clarinho, clarinho. O carro avançou e observamos uma infindável plenitude de terra e areia, sem nenhuma moradia por perto, em que o fim era o Mar do Sul para onde caminhávamos. Não tardou a voltarmos a subir Algures, deslumbrando desta vez toda a costa sul do Porto Santo de uma forma única. Estávamos junto ao Pico da Naferreira, onde existe uma formação geológica rara. Esta disjunção prismática de origem vulcânica é um dos ex-libris do Porto Santo e é perceptível a admiração de todos. Ali existe um autêntico anfiteatro que parece ter sido desenhado ao milímetro, e atrevi-me a subir um pouco para tirar uma foto da praxe. A Porto Santo Buggy Adventure, para além de providenciar a experiência de estrada, também usa neste roteiro alguns pontos de referência obrigatórios a visitar, o que é um complemento ao passeio. Sabemos que existe um outro, dedicado apenas
apenas a passar por todos esses pontos, que também poderá ser uma opção para quem quer fazer esta experiência. Continuamos a subida num terreno mais difícil, onde havia que puxar pelo carro e ter umas mãos firmes, pois o carro entrou por momentos em modo kangaroo e saltava desafiando a minha namorada Thelma, mas ela nunca se deu. O Paulo de Lume ia atrás e gritava de euforia, delirando de alegria, e conseguíamos ouvi-lo perfeitamente, como se fosse na bagageira do buggy. Os outros já nem os víamos. A vegetação ali era diferente da do resto da ilha e sentíamos uns verdadeiros felizardos, apreciando todos os contornos daquele trajeto onde começávamos a avistar toda a zona da Calheta, o Pico das Flores e o Ilhéu da Cal tão próximo. Ali parámos e rendi-me à experiência do buggy, ao Guia Tiago e à Ilha do Porto Santo. Que paisagem única e avassaladora, entramos no paraíso. Saídos daquele passeio, fomos num instante a casa e apressamos para chegar a tempo do pôr do sol, pois tínhamos dado a entender que era imperdível no Panorama, o restaurante onde tínhamos sido convidados a jantar pelo Sr. Ricardo. Fomos como quem vai para o Porto e subimos à direita, depois de passar a rotunda, e subimos como quem vai para a Capela da Graça, sempre com os olhos vidrados no panorama que ia ganhando relevo à nossa direita. O sol mostrava as suas melhores cores do dia e num instante chegamos ao panorama. Aquilo é uma vista de 180 graus tirada de uma pintura de renascimento. Nunca vi nada assim. O sol coloria de um laranja profundo toda a costa, como se fossem pinceladas cuidadosamente esboçadas por um ser divino e inesquecível. Ao entrar no restaurante Panorama, fui imediatamente recebido pela Marina, esposa do Sr. Ricardo, e quem gera o espaço. A Marina foi de uma simpatia assinalável e encaminhou-nos rapidamente para a nossa mesa, de modo a não perdermos esse pôr do sol. A nossa mesa era um luxo, como qualquer outra do Panorama, e a vista mesmo ao lado sorria-nos com o sol a potenciar um fim de tarde sem dúvida inesquecível. A Marina começou por explicar-nos todo o menu, detalhando-nos a composição de cada prato, desde as entradas às sobremesas, concedendo-nos as suas melhores sugestões, ao que muito apreciamos. Enquanto o sol desaparecia no seu horizonte pintado de cor-de-rosa, fui conhecer a esplanada do espaço, que era inequivocamente uma esplanada única. Em seguida, no interior, dei por mim a atentar nos detalhes e pormenores que embelezavam a sala, onde várias telas de arte saltavam à vista com cores quentes que condiziam na perfeição com o resto do panorama. A sala vivia de uma harmonia entre o rústico de pedra e o de madeira, preenchida por mesas e cadeiras avant-garde, enquanto toda ela era regada por vinhos de tremenda qualidade e não havia qualquer dúvida de que estávamos onde devíamos estar. Chegou-nos pelas mãos da Marina o couvert, preenchido por azeitonas, manteiga de alho e um patê de atum fabuloso, que aconchegou pão caseiro, feito a forno de lenha, que nos surpreendeu de uma forma excepcional. Para que ninguém ficasse sem um doce refresco para acompanhar, aterrou na mesa uma sangria de espumante deliciosa e um tinto da casa estrondoso, e nada melhor para acompanhar as entradas que vieram dizer-nos olá. Tratava-se de um ceviche peruano e um carpaccio de novilho, que entrada a pé juntos. Bem, o ceviche tinha uma apresentação fora do normal e visualmente já era um autêntico delírio. A estética era de um nível tecnicamente exemplar, colorido, com o pargo a entrelaçar-se com o resto dos ingredientes, como se emergissem juntos da natureza costeira. Colocá-lo por cima daquela pequena tortilha de milho tostada e deixar-me de gostar daquela harmonia de sabores, fez-me questionar como é que é possível isto. O carpaccio de novilho é uma perdição para quem ama carnes, e com o queijinho em lascas por cima dele fez-me sentir um verdadeiro carnívoro, dado o vermelhão que apresentava. Não houve um membro da mesa que ficasse indiferente. Chegou a hora das pratas da casa, já previamente anunciadas pela proprietária, sendo que o primeiro convidado a chegar foi o célebre naco de atum, acompanhado de puré de batata doce e frutos secos, ao que pedimos para dividi-lo para que todos pudéssemos provar, pois sabíamos que ainda vinha mais coisas. Ora bem, se eu já presumia que eles soubessem cozinhar peixe, eu não podia calcular que fossem tão brilhantes na concepção do atum. Superaram as minhas já altas expectativas e demonstraram que o atum é uma maravilha da natureza, e quando exposto a uma determinada temperatura e mostrado com aquele puré de batata e aqueles frutos secos, pode mesmo ser uma experiência indescritível. Não me consigo expressar melhor sobre este prato, é uma delícia, e passou a configurar a minha lista de tradições quando vou ao Porto Santo. Após o brilhante atum, era hora de provarmos as carnes, que seriam duas: o notável ribeye, uma carne de excelência, um peito de frango com farinheira e mel de cana. Posso dizer-vos que qualquer uma das carnes tinha uma apresentação exímia, provocando os olhares que simbolizavam um ao ataque. O encarnado do ribeye deu cabo da minha vista e agarrei-me àquele pedaço com unhas e dentes, e ao deixar a carne tocar no meu palato, meti as mãos à cabeça, entortei os olhos e os óculos e permaneci boquiaberto. Panorama, o que é que acabaste de fazer? Sublime, que carne, que riqueza de sabor, que ribeye! E esse naco ribou o meu coração. Simultaneamente, um peito de frango com farinheira era das coisas mais diferenciadas que já provei, e acreditem, já comi muito frango. Comecei por seguir os conselhos da Marina e besuntei a carne com mel de cana e saboreei aquela mistura inusitada, mas que mereciam os tremendos parabéns. É de comer e chorar por mais. A nota 10 para o Panorama já tinha sido alcançada, mas quiseram ainda apresentar-nos as suas deliciosas sobremesas. O brownie de chocolate com sorvete de limão e a tarte
tarte maçã e caramelo. Quanto a ambas, o veredicto foi o mesmo. O brownie estava quentinho e cremoso, combinando de forma excepcional com o sorvete, e a tarte maçã e o caramelo, cujo doce de ambos e a textura crocante elevaram-na para o Olimpo das sobremesas. Fiquei sem palavras ao agradecer à Marina. O panorama é de uma vista e de uma gastronomia sem igual. Por hoje é tudo, mas para a semana à mesma hora, a Estrada Regional prossegue na Ilha Dourada, prontos para mostrar-lhe o melhor desta terra amiga. Sim! Já até para a semana no Porto Santo!